Olá, eu sou a Sônia Nunes. Eu sou a Juliana Luzil. Nós estamos aqui no Balaio de Pandora, um canal que te convida a questionar, dialogar, refletir, sentir e transformar as questões da nossa vida, do nosso dia a dia. E mais uma vez, nós estamos aqui com a Priscila. A Priscila já virou parte integrante, assim, do balaio, né? Já É, falamos sobre... Já esqueci, porque falou vários, tantas coisas. Espera vários aí, vamos temas lembrar. relacionados à alimentação. Falamos Falamos de sobre emoções, intestino, falamos sobre... Ajuda? A relação das emoções com a As emoções alimentação, com a alimentação, alergias e intolerâncias alergias e as, alimentares. intolerâncias. Então, assim, cada um desses tópicos é um vídeo. Corre lá para Uhum. assistir depois do fim desse. E hoje, a princípio, estamos fechando um ciclo, mas fiquem tranquilos que daqui a pouco a gente vai abrir outro com a Tem Priscila. novidade por aí. Mas a princípio, a gente está aqui no último bate-papo com a Priscila sobre essa história de alimentação com emoção, para falar sobre estresse e questões alimentares. Antes de te passar a bola, eu já preciso começar com uma piadinha. Porque a hora que a gente pensou nesse tema, e eu fiquei pensando assim, mas tem comida que alivia o estresse, tem comida que deixa a gente estressada, eu lembrei logo do Tostines, né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Porque estresse é uma coisa muito delicada e muito complicada, dá para a gente puxar várias linhas para falar sobre o estresse, mas a gente vai falar aqui um pouco do estresse ligado a isso, à alimentação, a um estilo de vida, né? Então, diga pra gente, Priscila, estresse e questões alimentares. Gente, boa noite, obrigada de novo, né? Gratidão de estar aqui batendo papo com vocês, né? Com esse tema que é tão amplo, né? A gente fala estresse, questões alimentares, mas o estresse ele está associado a outros sintomas também, né? Ansiedade, depressão, questões de sono, que são muito interligados e são muito frescos, né? Assim, quando a gente pensa em momento da pandemia que gerou muito desses sintomas na vida das pessoas, né? As questões alimentares, quando a gente pensa nesses sintomas e na questão do estresse, o que a Ju comentou mesmo do qual é a causa e a consequência, por onde começa? Você se alimenta mal e por isso você está estressado, ou você está estressado e passa a Uhum, se alimentar mal? É todo um conjunto que, assim, não existe algo sozinho. Sempre tem um combo, né? Vamos colocar assim. E a ansiedade e a depressão, elas estão muito paralelas, muito interligadas à questão do estresse. Porque, assim, hoje a gente pensa, trabalhar demais é estressante, fazer exercício demais é estressante, comer determinados alimentos estimulam a parte do sistema nervoso central e faz com que você desenvolva algum distúrbio de sono, que você mexa com muitos hormônios, né, no seu organismo e isso vire crônico. Né? A gente tem que colocar o que é agudo e o que é crônico uhum. na questão do estresse e a alimentação, né? Tem alimentos que vão gerar, como a gente comentou, nas alergias, como a gente falou na permeabilidade, porque assim, tudo acaba caindo na mesma questão. O estresse vai levar à permeabilidade. As questões emocionais que a gente falou lá no primeiro episódio tem toda uma correlação com o quê? Com você não ter uma boa digestão, porque você está
com o organismo preocupado em te suprir a questão de uma produção de um cortisol elevado por conta do estresse, equilibrar a sua noite de sono mal dormida. Então, assim, a gente tem que ter uma avaliação conjunta do que está acontecendo com a pessoa, né? Que um sintoma pode puxar o outro. E o estresse propriamente vai ser, assim, algo que cronicamente vai gerar outros problemas, né, de saúde que a gente sabe. Hoje a gente vê muito isso, as questões psicológicas, psiquiátricas, muito presentes, né? Tem muitas crianças, adolescentes vivendo ainda uma sequela do Covid, daquilo de ficar muito preso em casa. Vocês sabem que na época do Covid eu tinha muito na minha mente assim, as pessoas vão ficar em casa, então de repente vão passar a cozinhar, como era antigamente, né? Vão cozinhar, vão deixar de comer o alimento pronto, preparado, e na verdade, só que não, né? A gente sabe que muito dos aplicativos bombaram nessa época, as pessoas queriam tudo pronto, pouco se faz em casa, ou o ato de se alimentar virou o centro. Quem tem filho pequeno, eu fiquei com os meus pequenos em casa, a gente não tinha hora de lanche, era fome, 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 toda hora era fome. Não era uma fome real, mas assim, existia uma ansiedade, de uma certa forma, gerada, né, por você estar preso, por você não saber o que vai acontecer, que é mesmo a ansiedade, né, meninas? A ansiedade é você não pensar no presente, né? O passado e o futuro que comandam você, né? Uhum. E tem toda uma alteração de neurotransmissores, como a gente já falou lá do intestino, com a questão da permeabilidade do organismo produzir as substâncias, né? A serotonina, dopamina, que são neurotransmissores importantes. E isso também bate na questão do estresse. Por quê? Porque todas as medicações que se usam hoje é tentando fazer esse controle e que muitas vezes você tem muito mais efeito colateral do que uma resposta propriamente, né, em relação a você melhorar do seu quadro, e que são pilares, né? Você não vai resolver só tomando uma medicação, você vai continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar trabalhando 15 horas por dia, 18 horas, virando a noite, não dormindo bem. Você vai repetir coisas que levam você ao estresse. Isso é muito importante da gente também colocar na balança na hora de tentar tirar algo que está te fazendo mal, né? E aí vira uma bola de neve, porque a alimentação ela vai entrar assim, porque a gente ativa o quê? Aquela questão da dopamina, né? É, você precisa de um prazer, você quer uma recompensa. Não, eu trabalhei demais, eu estou estressada, eu não dormi, a minha recompensa é prazer. A alimentação está aí. Não só alimentação, mas drogas também estimula isso, né? Sexo, na própria gestação, parto, a gente tem liberação de hormônios. Então, assim, a compensação do organismo, a gente tem que tomar cuidado, porque senão você cai na recompensa, que é a dopamina presente ali, vamos dizer assim, no momento que o corpo está suscetível. E dentro de um cenário, muitas vezes, complicado em relação a nutrientes. Porque quando o corpo entra no estresse, você perde muito antioxidantes, você perde muito nutriente. Quem nunca, depois de um estresse físico ou emocional, ficou gripado, ficou doente? Em mulheres, a gente vê muito isso, né? Naquela fase de que vai menstruar, no período que antecede ou no período menstrual, cai a imunidade. Muitas vezes você fica suscetível a ter uma candidíase depois, ou mesmo um abalo da imunidade, que é justamente essas oscilações, né? Só que a pessoa que vive no estresse, ela está com isso constante. É como se ela estivesse devendo para ela mesma em muitos quesitos, não só alimentares. Ela está devendo para ela mesma porque ela não tem descanso, ela não tem um lazer efetivo,
ela não dorme, ela está privada do que é um processo natural, que é uma produção de hormônios, né? Vamos colocar serotonina, produção de melatonina, que a gente já falou em algum episódio, que eu não lembro qual, acho que foi das emoções, né? Que hoje as pessoas compram melatonina, sendo que nós produzimos naturalmente através de um ciclo circadiano estimulado por alimentos. Então, a deficiência nutricional ela se torna muito evidente também no estresse. Então, você deve para você mesmo, você, né, vira um ciclo maluco, em que você vai buscar o quê? Um auxílio, muitas vezes, que é medicamentoso, né, num choque, mas que, assim, é muito importante você mudar alguns estilos de vida. Em relação a uma prática de esporte, praticando esporte, a gente tem uma produção de hormônios super benéficos e bons, principalmente para a questão da recompensa não ser o alimento, né? Eu vou puxar essa questão para o alimento, porque, assim, a recompensa por alimento a gente vê muito, né? É você achar que, não, eu mereço comer aquilo, eu vou comer, né? E a gente tem muito alimento disponível, Me que passou atrai, uma né? coisa, me passou uma coisa agora na cabeça, te ouvindo falar dessa história recompensa, né? Recompensa, recompensa. A gente é educado desde pequeno a entender a alimentação como recompensa. Então, Fiquei isso, pensando agora na palavra sobremesa. Eu não exatamente, sei, eu como mãe já usei isso. Não vai comer tudo, então não vai ter sobremesa. Ah, você quer aquela sobremesa, então come tudo. Então aí eu tô te ouvindo essa palavra recompensa, e aí deu um estalo aqui, eu falei, nossa, isso tem a ver com uma educação desde pequeno, né? exatamente. De como Que a comer gente o repete, doce, de né? como comer é isso que é mais diferente. O açúcar, eu acho que principalmente o açúcar, tem a ver com literalmente com recompensa, né? Sim, você sabe, Ju, que você está falando, eu estou viajando numa coisa que eu ouvi e Hoje a que gente me está marcou viajando muito. geral, né, gente? Então, mas é bom essa viagem, porque tem a ver com o ser, né? O estresse tem a ver com o ser, não só com o alimento, né? De como você está para se alimentar. Um professor de yoga, e eu estava comentando, não, que o meu filho tem que comer tudo que coloca no prato. E ele falou, não, na Índia, né, dentro dos conceitos, ele tem que comer quando você tem fome. É, na Você não Ayurveda pode você obrigar come. a comer mais Na do que Ayurveda não você existe café da manhã, almoço, janta, café da tarde. Existe comer quando você tem fome. que é exatamente o corpo pedindo o alimento. Uhum. E isso me marcou muito, porque eu falei, nossa, numa dessas, você obriga seu filho a comer, ele vomita comida, né? Assim, tipo, e, né, eu fiquei meio cautelosa depois com isso, porque É. assim, a criança não vai passar fome, né? A gente não vai passar uma fome. A gente está muito acostumada a ter o alimento muito ali, né? A gente não vai atrás do alimento, nós não caçamos, não plantamos para ter o alimento, assim como já foi um dia. E isso fica muito assim, né? E a Um pouco, quantidade do alimento também, porque tem e a isso, tem o negócio quantidade, do horário, a criança e nós temos que ter fome no café da manhã, no almoço, na janta, e a criança também tem que comer tudo que a gente coloca no prato dela, exatamente, senão ela não né? come a sobremesa. Senão ela não come sobremesa. Então, assim, o que é diferente de comer quando se tem fome e o quanto se quer. Exatamente. E isso eu acho que se perdeu, sabe, Ju? Porque hoje não é muito assim. A falta de tempo faz você não ter isso que você está colocando, que é aquele tempo de almoço em que você não tem hora para voltar. Que muitas vezes você engole o alimento, que nas emoções a gente falou, e gente, quem nunca? Eu Uhum. aqui, cronometro, hora do almoço, porque senão a gente não chega na escola. É maluco pensar isso. Se atrasa um pouquinho, já vira, não vira um momento de prazer. E isso é algo que a gente tem que se vigiar sempre. E que talvez no fim de semana a gente consiga, mas nossa, já existiu um momento que foram todos os dias assim, né? Por que se restringe a 2 dias da semana?
algo nesse sentido. Essa questão da recompensa e mais estimulação do sistema nervoso. Hoje a gente tem muito mais alimento à base de açúcar simples, o cérebro quer açúcar simples. Mas se a gente der fruta para ele, ele vai aceitar, porque também é uma forma de açúcar. Mas mudou a referência do açúcar hoje. Então, quanto mais você tem açúcar, mais você faz hiperglicemia, depois dá uma sensação de hipo. Você passa a ter uma fome, que na verdade não é uma fome, né? Você não consumiu fibras alimentares. Uma outra questão que bate muito hoje com as crianças, tem muitas crianças que o dente está demorando para cair, antes se caía numa idade, hoje eu sempre que eu tô meu filho mais novo está numa faixa etária de que os dentinhos já estão caindo bem, mas assim, não estão nascendo também tão rápido como se nasceram os dentes de outras épocas. É porque as crianças não consomem alimentos que trituram dente de leite, assim, trituram no sentido de amolecer, né? Mastigação, né? Da mastigação, nem isso mais tem, porque até isso cansa a arcada, né? Cansa os dentes e dá uma saciedade de uma certa forma. Então, assim, olha o conjunto de questões que podem sim gerar tanto o alimento gerando o estresse, como o estresse que não seja o alimento consumido, favorece com que você não faça uma boa digestão pelo um tempo cronometrado ou por você viver dentro de uma questão de regras e horários e, e padrões mesmo, hoje, diferentes, né? É muito complicado, porque você sai digerindo, né? Ou tentando digerir, Ou não Tentando. digerindo, né? ou Como não que a gente já digerindo. disse. Não, né? Não Eu, digerindo nem a emoção que você não teve ali o seu momento de tanto feliz é quem dorme depois do almoço o seu pouquinho, né? E é hábito de muitos países, né? Acho que é um hábito que vale a preservação da sua digestão, pelo menos. A gente se preocupa muito com voltar e com a hora e com o tempo e se perde, né? Se perde nutrientes, se perde digestão, o corpo passa a ficar sem produzir enzimas importantes no processo de digestão. Olha como é que a gente gera uma permeabilidade no intestino, a gente gera uma ativação, né? Como a gente já falou na parte tanto das alergias quanto do intestino em si, nós produzimos sim diante de um estresse, ou não produzimos, né? Produzimos demais, o que vai ser inflamatório, e deixamos de produzir enzimas, muitas vezes importantes no processo digestivo. eu estava pensando aqui que a gente faz muito no piloto automático, né? E o quanto a gente precisa aprender a administrar o estresse e aprender a administrar a nossa alimentação. Porque muitas vezes a gente faz a gente procura esse recurso da recompensa de uma forma totalmente inconsciente. Sim, Eu não estou administrando o meu estresse, eu não estou prestando atenção no combustível que eu estou levando para o meu organismo, e aí eu vou gerar mais incapacidade de administrar esse estresse, intoxicando o meu organismo, né? sim, E eu não estou olhando para mim. Então, assim, autoconhecimento é tudo, né? sim. Para administrar o estresse, para administrar o que eu Isso, como. então, aí a gente pensa nas medicações, né? Nos prazóides, outras medicações que mexem com o pH do estômago, com microbiota, com tipo de alimento que não vai ser digerido tão bem, né? E o processo de você ter o fechamento do esôfago, estômago, intestino. Isso é muito importante no processo, porque tudo que fica no estômago é igual liquidificador. Se a gente não tampa bem, ele vai vazar, né? Vamos pensar, o vazar seria o refluxo ou
abrir a válvulazinha para baixo e ir a alimentos que não estão ainda processados. E isso, muitos alimentos processados, né, industrializados, tem esse efeito de fazer a ativação dessa abertura para o intestino. Então, é como se o alimento passasse antes do tempo, é como se você adiantasse um processo de digestão. E isso, proteína mal digerida, vai gerar o estresse. É eixo intestino-cérebro, né? A gente vai ter substâncias presentes que vão se tornar tóxicas e muito estimuladoras para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro, né? E assim, muito se fala do próprio glutamato. O glutamato é bom, mas em excesso passa a ser muito estimulativo, assim, muito estimulador. Ele vai fazer com que o cérebro processe e fique processando, você não tenha o relaxamento. Então, é muito importante a gente também ter esse conhecimento. E é o que a gente vê hoje dentro de alternativas, estratégias de melhorar aquela pessoa que tem dificuldade de dormir, que tem uma ansiedade, o trabalhar os nutrientes para fazer com que ela entre em momentos de relaxamento. Porque vira uma bola de neve. Se ela não relaxa, ela não dorme direito. Se ela não dorme direito, ela não produz melatonina. E assim vai, né? Tem pessoas que não dormem a noite inteira, vai dormir quando está amanhecendo, porque não tem aquele momento de relaxamento adequado. Isso a longo prazo você paga a conta, de Quer uma dizer certa que forma. você pode estar estressado e dependendo do alimento que você está consumindo, ele está aditivando esse estresse. Exatamente, porque você passa a ficar irritado, você pode ficar com seu intestino um pouco mais lento, você vai produzir substâncias que são tóxicas e que vão ficar circulando aí. E que vai chegar lá no senhor cérebro e vai fazer todo um efeito de estrago, né? A gente tem no nosso organismo vias, né? Vias de transformação, né? De nutrientes que elas podem tanto seguir vias positivas como vias alternativas que não são boas, que podem vir a produzir substâncias tóxicas mesmo, né? E não só para o sistema nervoso central, né, pensando no cérebro, mas em qualquer órgão, né? Então, assim, é muito importante, porque quando a gente fala de alimento que vai acalmar, muitas vezes são alimentos que são deficientes para outros órgãos também. E que esses outros órgãos também estão estressados, de uma certa forma, né? Eu, assim, para estar conversando com vocês, eu até achei uma questão muito interessante quando a gente fala do estresse, da ansiedade, da própria depressão associada a algumas doenças crônicas. Pessoas que ficou no Tostines, né, como foi falado lá pela Jo no começo, pessoas que têm certas doenças que podem ter vindo derivadas de sintomas, como uma depressão, uma ansiedade, e que o estresse pode ter vindo também, né, ou a ansiedade gerar o estresse, ou o estresse gerar ansiedade. Eu acho que aí fica também dentro do pilar que a gente falou, de você, não, eu preciso fazer tudo isso, mas não, eu tenho que ter a cabeça, não com aquela ansiedade de como que eu vou fazer tudo isso, e você ficar ali sem reação muitas vezes. Isso, cronicamente, é o estresse, né? Ou burnout, ou qualquer nome que venham a colocar hoje, em que a pessoa cai física e emocionalmente, vamos colocar assim, né? E precisa ter um sossega-leão que você não viu as sinalizações que o seu corpo fez. Então, olha como é que o alimento influencia, olha como você ter assim uma digestão não correta, né, que gere uma proteína que vá para a sua parte intestinal, que não é o local dela, e que você faça todo um estrago mesmo de ativações inflamatórias e que gere toda uma bagunça dentro do seu organismo, né? E que assim, e podem se converter em doenças. Aí cai nas emoções, né? Que a gente falou, daquela sensação da dor de barriga, né? Quando você leva um susto, ou que tem algo
que fez você, né, ficar ansiosa ali, um susto, enfim. Então, são alterações químicas mesmo, né? O cérebro é químico, né? A gente tem as transmissões químicas, né? Os neurotransmissores são, e que precisam de nutrientes. E que muitas vezes esses nutrientes podem estar em falta. É muito de quando a gente trabalha estresse, ansiedade, depressão, a gente usa ômegas, né? O ômega nada mais é do que uma gordura, vamos colocar assim, né? Um óleo, uma gordura. E que quando a gente está no estresse, a gente tem que aprender muito o antioxidante. Vitamina E é um antioxidante de membrana, né? Vamos colocar as sinapses como membrana. Vitamina C, que tem toda uma relação com imunidade, é um antioxidante. Você com o corpo em estresse, além de você permear e deixar passar tudo que não é interessante, você perde nutrientes que talvez você não repõe adequadamente. Duas coisas. A primeira é uma coisa assim, antioxidante. Gente, no estresse a gente envelhece, então, né? Porque Sim, produtos de envelhece. beleza para garantir aí né, o não Sim, envelhecimento, tudo assim, antioxidante. Então, você está falando de antioxidante, então, estresse A gente até igual brinca. velhice, sim. A gente no perde sentido colágeno com o pejorativo da palavra estresse. velhice, porque Sim, a velhice para gente mim não até é brinca, pejorativo. né? Não se estressa se não dá ruga, né? Exatamente, É, a gente perde colágeno quando a gente está estressado. O colágeno é uma fonte de proteína, né? A gente tende a Gente, eu preciso perder. ficar zen. deixa eu. E mais, assim, quantos casos, quantas situações que vocês ouvem de fadiga ou de mulher com testosterona baixa hoje, baixa libido, baixa isso, baixa aquilo. É tudo ativado pela adrenal, né? O hormônio, a testosterona para nós é de ativação grande parte da adrenal. Então, se você tem uma adrenal muito assim, estimulada por produção de glicoproteínas, por cortisol, você vai ter hormônios sexuais baixos e você vai ter fadiga. E você vai ter fadiga mental, física e um estresse oxidativo, né? O Não vai ter estresse vontade é de isso. namorar, Não vai ter vontade de fazer nada, você vai ter vontade né? de pegar um pelo pescoço, entendeu? E aí é o estresse. Sim, E sim. aí você trabalha demais, e aí você fica tudo demais, né? Nossa, fica tudo caótico, né? Fica Fica tudo tudo. caótico. Você não tem equilíbrio emocional, você fica com ruga, você não tem vontade de beijar na boca, o seu intestino está horrível, a sua imunidade Sim. é um caos Você total. tem que Gente, pegar e ó, fechar o livro, abrir outro. Deixa eu fazer outra olhar para viagem. si é fundamental, gente. É, Eu acho que aí a questão, meninas, para vocês que tem que falar agora, porque eu vou ficar só ouvindo. O que fazer? Não é nem só alimentar. Não, é se conhecer, prestar atenção em si mesmo, é. né? É Mas ó, aquilo que eu acabei de falar. eu quero voltar um pouquinho, porque assim, de novo, eu não sei se eu vou falar uma besteira aqui, se eu vou fazer uma pergunta nada a ver, mas eu também estava ouvindo aqui você falar, Priscila, desses alimentos que são estimulantes, né, desses açúcares, e o quanto que isso é uma bomba de energia, né? E aí eu fiquei pensando assim, a gente está aqui com dias muito exaustivos, seja por estresse, por ansiedade, por depressão, mas as pessoas estão cansadas. E aí, diante desse cansaço físico, desse cansaço mental, aí a gente vai lá e se alimenta de coisas que vão ser estimulantes. Não é um choque assim, tipo, eu tô exausta, mas tem algo Eu aqui estou sendo falando que eu preciso estimulada. fazer coisa porque eu estou sendo estimulada. Sabe assim, Eu eu não sei entendi, se eu consegui Jo. ser clara, mas eu Sim, fiquei pensando que entra um curto-circuito interno mesmo. Eu sim. exausta, consumo algo que me estimula e que, portanto, vai me impulsionar a fazer algo que eu não tenho condições porque eu estou exausta.
É o que todo mundo fala da questão da estimulação de celular ou fontes, né, do que a gente coloca nos olhos, né? O nosso sistema nervoso ele vai ficar em alerta enquanto a gente está estimulando. Por isso que assim é importante não estar com muita luz, não ter a luz do celular, que é assim um processo para que você vá produzir a melatonina. A melatonina não se produz com luz, ela se produz na escuridão. Então, assim, é o que é um grande mal, e que se você pega uma pessoa que você muda essa estratégia, não digo nem alimentar, de não ter a estimulação visual, você já ganha muito com isso. Trabalhando a digestão, trabalhando, de repente, adaptógenos de hormônios mesmo, hoje é muito trabalhado para a questão do cortisol, de você conseguir fazer com que o ciclo circadiano funcione adequadamente. Isso está dentro de estratégias de você lidar com isso, né? E a própria aromaterapia, gente, a aromaterapia está aí, justamente para fazer o que a própria medicação não faz com excelência, né? Faz, mas não dá uma continuidade. Você volta muitas vezes a ter sintomas mesmo sendo medicada. É importante você ter um conjunto. E hoje se tem, até no SUS, passou essa semana passada um documentário falando exatamente da aromaterapia. E, Uhum. assim, as drogas vêm das plantas, a aromaterapia é justamente o extrato, não sendo a droga, medicamento, que vai agir como um cheiro atrativo para nós, né? Vai ter toda essa estimulação, que a lavanda é muito falada, o hortelã. Quem é aromaterapeuta sabe muito bem fazer as misturas, né? Conforme o que você está vivenciando, né? E a lavanda virou o carro-chefe disso, porque é o que te relaxa em momentos primordiais, né? E em doenças que são importantes você ter a desestimulação do sistema nervoso. A próprio cannabis, né? Tem muito tratamento hoje sendo usado para depressão mesmo. Coisa que você falava há muito tempo atrás, que, maconheiro, isso, aquilo. Enfim, está sendo utilizada como forma do quê? Deixar a pessoa mais relaxada. Até é incoerente, né? A gente pensar que há 20 anos atrás era uma droga, né, de uma certa forma vista como, né, de quem fuma, de quem isso, que aquele, hoje está sendo usada para controlar sintomas que uma grande população que tem, de capital ainda muito, né, muito presente. Talvez quem vive no interior ainda tem um sonzinho da natureza, você ainda tem uma ajuda, né, que é dentro desses pilares, né? Meditação, yoga, ter a natureza, os sons, ter contato com o mato, pisar na grama, no chão, sem ter aquela formalidade que muitas vezes a gente tem na cidade grande, né? E que nem que dá também para fazer diferente. A gente tem parques, a gente tem tantas coisas que podem estimular o oposto de tudo isso. Mas, assim, isso, Ju, é muito triste ver, porque muitos alimentos fazem exatamente isso. Você escolhe comê-lo exatamente na hora que não é, que é o pós-jantar. Né? O pós-jantar de muitas casas se torna um belisco de itens que vão ser de estimulação glutamatérgica mesmo. Ao invés de você ter produção de GABA, que é um hormônio de relaxamento, você vai ter do oposto. Você pira o cabeção, né? Você Aí não faz. dorme mesmo, né? Exatamente. E muitas vezes você não dorme e faz esse consumo também porque você precisa entregar um trabalho, você não vai dormir enquanto você não concluiu, ou quem tem filho pequeno e que acaba dormindo picado. Então, assim, isso é muito complicado. Eu Uhum. tenho clientes que a gente trabalha o quê? Conforme dá para trabalhar em relação não, o que a gente vai usar, o que a gente precisa melhorar para que consiga ter um pouco de qualidade de vida, que é justamente isso. Você está precisando descansar, você está estimulado. E pior, você acorda fadigado. Aí as pessoas querem viver à base do quê? De estimulante, né? Cafeína, energético, tudo que vai dar uma energia
rápida, mas vai ser aquela rápida mesmo, igual encher bexiga, né? Encheu, se você não deu um nozinho, soltou, né? O ar. Não dá aquela energia contínua. Porque, na Sim. verdade, essa energia contínua é uma falta de nutriente, é uma falta do descansar, aquele sono reparador, aquele sono importante para você fazer o quê? Não, vou cuidar de todos os órgãos que o dia inteiro trabalhou, né? E assim, isso que é importante e que não existe como deveria, né? As pessoas comem muito tarde, comem alimentos que são mais pesados e que a digestão fica mais deficiente. Quantas pessoas não têm pesadelo? Eu fiz vários testes com clientes que relataram isso e que a gente mudou o jantar só e que melhoraram muito a qualidade de sono, né? Então, assim, às vezes é um olhar que você precisa ter para melhorar uma qualidade, sim. Estou colocando como um quesito alimentar, mas com certeza o restante vai ser de fundamental importância, porque os hormônios estimulados por uma atividade física ou por um prazer mesmo de você fazer algo que você goste, né, que não seja comer exagerado. Eu acho que aí a gente também tem que, né, pensar em outras formas de prazer que você tenha, né, quer seja olhar a natureza ou se dar aquele minuto de, porque às vezes você não se dá também, né? Você fica no automático e passa e passa e passa e você não fez algo que realmente te remetesse um prazer, que te deixasse mais relaxado diante de um contexto de estresse, né? E é onde a gente vê. Eu estava hoje andando, a gente, eu vi uma buzina, eu fiquei pensando, nossa, por que buzinaram para mim? Eu estava tentando me auto-justificar, falei, nossa, às vezes a pessoa nem espera o sinal abrir, já te buzinou. Como se quem diz, ou já, né? Você já quase tem que sair antes de virar. E muitas vezes as pessoas acordam assim, É. E foram dormir, assim. e foram dormir assim. Aí a gente vê nas notícias, eu não gosto muito, sabe, gente, de ficar vendo notícia de UOL, notícia de televisão, que só fala que não sei quem matou não sei quem, sabe, situações que eu falo, gente, o que está acontecendo com as pessoas que estão perdendo totalmente? O pai que mata a mãe na frente de 4 filhos, o que é isso? Banalizou muito essa questão da violência, né, da intolerância, as pessoas se tornam muito intolerantes. E vai dizer que não é numa somatória de tudo isso que a gente está falando. Eu acredito muito. Alguém que não dorme direito, que não se alimenta mal, que tem uma baita de uma deficiência, e que esses alimentos, muitas vezes, que fazem essa estimulação, elas causam mesmo uma certa irritabilidade, porque você perde nutrientes de relaxamento. Vira, sabe, uma bagunça generalizada. É muito triste, eu fico triste de ver essas situações, sabe? Não existe. Aí as pessoas já não se alimentam direito, não dormem direito. E não vai lidar com estresse, não vai lidar, vai acabar numa depressão ou com a ansiedade, ou com o transtorno de ansiedade e depressão, e aí eu vou voltar a bater nessa tecla de que a gente está perdendo a consciência de si, né? Sim, Você falou, Priscila, sobre, além da alimentação, achei interessante você chamar atenção para outros estímulos, né? O olfato, a gente pode lançar a mão de. Eu estava aqui com meu olhinho essencial, cheirando ele. A gente esquece que a gente tem o olfato, né? A gente perde o prazer do cheiro do alimento, né? Eu faço feira e eu adoro o cheiro de manjericão, de hortelã, a rúcula tem um cheiro delicioso. A gente perde, né, nesse estresse diário, nessa vida que acaba nos empurrando, a gente esquece que a gente respira, que a gente sente cheiros, a gente esquece do prazer que é pôr o pé na grama, né? Então a gente trabalha 12 horas, chega em casa, pega uma lasanha
industrializada, enfia no micro-ondas, Sim. come às 9 horas da noite, aí sente uma vontade imensa de comer um docinho. Porque você comeu uma coisa muito salgada, né? E Que não é como é que... gostoso. Então, e qual é O sentido, né? como vão ficar as emoções dessa pessoa? Como fica o intestino dessa pessoa? Como ficam todas as vitaminas e minerais que essa máquina precisa, né? E tudo É, porque eu não paro para olhar para mim, né? sim. E eu acho que como pilar, sabe, gente, assim, acho que não tem a ver com religião que eu vou falar, mas espiritualidade, né? Positivismo, são questões que, né, a fé, né, às vezes as pessoas, você fala assim, nossa, a pessoa sofrida ali, tem tudo, mas tem uma fé que acredita que vai melhorar. E de repente melhora, né, dentro dos conceitos dela. Assim, eu acho que é importante também a pessoa ter um pilar assim, né, é um autoconhecimento de uma certa forma, né? Sim. Diga, Ju. Eu tô aqui querendo falar tanta coisa, mas achando melhor não falar nada, porque tem uma frase que não me sai da cabeça. Por Hum, isso que eu tô aqui nesse dilema, fico falando ou não falo? Que na realidade, assim, de verdade, menos é mais, né? Então, assim, em nome de que a gente está levando essa vida, né? Em nome de que a gente está seguindo aí essa sequência que a Sônia falou, de não sentir mais cheiros. Eu tenho uma coisa que, assim, há alguns anos, alguns poucos anos, eu descobri que eu não sabia mais o que que era contemplar. E aí, hum, a partir do momento que eu me dei conta disso, isso se tornou muito valioso para mim. E assim, eu acho que meus pacientes todos me ouvem falar disso, meus amigos me ouvem falar disso. Vamos contemplar, contemple as coisas, porque contemplar é o quê? É parar, é olhar, é valorar, valorizar o que está ali na sua frente, é não fazer, ao mesmo tempo que você está fazendo tanta coisa, né? Então, assim, você estava falando lá atrás, Pri, de que nós aqui, psis, que poderíamos falar mais sobre o que fazer, as estratégias. Cara, menos é mais. É se perguntar, em nome do quê? O que eu estou buscando? Né? Porque, assim, é uma insatisfação eterna e vai ser. Se eu sei disso, eu consigo parar e falar assim, é bobeira eu correr atrás daquilo, porque eu vou conseguir aquilo, um segundo depois eu já vou querer outra coisa. E se eu Sim, olhar aqui e ficar feliz aqui, com isso aqui que eu tenho, se eu contemplar isso aqui que eu tenho, sim. né? Então, assim, já estou falando muito, tá vendo? Eu não queria falar Não, você muito, está falando, Ju, mas mas, olha, vocês mas eu sabem acho que que é eu, isso, é menos é mais. sim, e sabe o que acaba acontecendo hoje? Que não tem o menos é mais, é muita opção. Eu estava ouvindo música hoje na hora do jantar e eu pensei, sabe do quê? Que muitas pessoas da geração agora não vão nem imaginar o que aconteceu, que a novela tinha o LP nacional e o LP internacional. E a gente esperava o internacional. E agora a LP gente é ouve no ótimo! Spotify, tudo, não é? E A eu vou gente dizer uma tinha essa coisa, as esperança músicas, sempre. repara, o tempo das músicas. Você pega uma música sim. antiga, ela tinha 3 minutos, 4. Hoje, elas têm 1 minuto, 1 minuto e meio. E uma frase. É tudo muito assim, né? Tudo muito acelerado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que Agora, não posso perder essa coisa do que a Juliana falou, que é muito bonito, do contemplar. E amarrar com uma coisa que a Priscila falou também, que faz bem para a nossa saúde, que é a meditação. As pessoas dizem que eu não consigo meditar. Contemplar é uma ação natural do ser humano de meditação. Quando você para contemplar,
a árvore que está na frente da tua janela, você está meditando. Sim, meditação, Não é uma gente, é coisa que você presença. Exatamente, e é uma coisa natural da gente. É. Tem meditações que vão levar a gente lá para outros estados, Pense. ok, tem. Você Mas a pode refinar essa princípio, capacidade. sim, mas a princípio, para começar, é só você estar exatamente onde você está. Escovar Uhum, dente pode ser meditação. Lavar louça é meditação, uhum, uhum, desde que você esteja ali. Tem uma frase uhum. aqui, ó. Cadê meu óculos, gente? Não tá aqui? Eita, vou ver se eu enxergo. Tem uma frase aqui, ó, que tá aqui no meu guarda-roupa, para eu ficar de olho nela o tempo todo, que é assim, ó. Interromper nossa expectativa de soluções é um presente que podemos dar a nós mesmos. É da Pema Chodron. Porque eu acho que também é isso, tem a ver, eu acho que tem a ver com essa nossa conversa. A gente também tem uma ânsia de querer tudo, de querer resolver tudo, de não suportar conflito, de não suportar dor, de não suportar. E aí a gente vai se entupir de comida, a gente vai se entupir de séries, vai maratonar, a gente vai se entupir de trabalho, vai virar workaholic, porque eu tô Vai acabar ali. se entupindo de remédio. Exatamente, né? Então, o quanto que interromper expectativa de soluções, também não dá uma apaziguada aí nessa história, né? Enfim, acho que é isso. Eu acho que é uma questão de respirar fundo, dar um passo para trás e se perguntar: preciso comer isso? Exatamente. E para tudo, né? Eu preciso fazer isso agora? Eu Preciso preciso responder isso mesmo trabalhar agora? tanto desse jeito, né? É isso, eu preciso de tanto, preciso Preciso disso olhar no mesmo. celular agora? Exatamente. Eu gostei dessa frase, Ju. A gente tem que praticar, né? Uhum. É, e eu acho que é isso, eu acho que o melhor remédio para o estresse, para a ansiedade, para a depressão, para a má alimentação, é, é pausas, são pausas. Pausas nos reconectam com a gente, com o outro, com o ritmo natural das coisas. A gente não respeita o ritmo natural das coisas, né? A gente planta uma sementinha e a gente quer que muito rapidamente aquilo vire um pé de alface, que aquilo Sim. vire uma árvore e o primeiro fruto já nasça. É. Gente, isso leva A vida, anos. a E vida essa de geração de processo. hoje é assim. A geração de hoje é assim, gente. A vida é feita de processos, é gestacional, né? Exatamente. Gestacional, Enquanto a exatamente. gente não respeitar isso, a gente vai estar ou presa no passado, ou presa no futuro, ou na correria daqui, mas nunca vai estar bem, né? Exatamente. É Acho que é nessa isso. pausa que a gente se conhece, né? Que a gente se Exatamente. pergunta, mas por que eu estou fazendo isso? Às vezes eu não quero nem comer, gente. Às vezes eu quero só um copinho d'água. Né, Priscila? Não, mas é. É verdade, Você sabia? Uma vez falou, eu li isso, que você às vezes falou a gente não tudo está com fome, sobre. está com sede, e a gente acha que está com fome. Essa é uma outra coisa também, que voltando um pouquinho lá, lembra que no episódio passado das intolerâncias eu fui falar de como a nomeação da comida vegana me incomoda? Porque eu vou na expectativa. Aí tem uma coisa que eu também fiquei pensando durante a nossa conversa hoje. As nomeações que a gente está dando para as coisas. Tudo que a gente sente hoje virou ansiedade. É verdade. Repara, tudo virou ansiedade. Será que o estresse é o estresse ou será que o estresse é um cansaço? Né? Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado, porque eu acho que a gente está colocando muita coisa em determinadas nomeações, nomenclaturas, e vou lá através daquela medicação. Ah, mas eu sou isto. O pessoal fala na clínica, né? Ah, mas a minha ansiedade, eu falo, Então, primeiro, deixa ela fora, né? Ela não é sua,
né? Né? E a Ou eu ansiedade, sou, né? gente, Nossa, eu sou muito ansioso. e a ansiedade nem é uma coisa ruim, é que a gente transforma ela numa coisa ruim. Sim. A ansiedade, na verdade, né? O cara lá de cima criou a ânsia de. Então, eu anseio por, eu sento e projeto como é que eu vou chegar nesse por, né? Mas a gente não confia na vida, transformou a ansiedade num transtorno. Não, e a gente quer muita coisa, né? Esse anseio por, ele também virou um problema, porque eu Ele não ficou anseio múltiplo. por algo, eu anseio por tudo. Eu anseio É. por tudo. Então é complicado. Mas eu já perdi o que eu ia falar, mas tá tudo bem. Já vi que não era para falar. Sem estresse, né? Sem estresse. Não estresse. Entende? É isso. É isso. Eu acho que é a pausa. Eu acho que a gente, de fato, precisa praticar pausas. E não são pausas longas. Não mesmo. Pequenas pausas. E essa pergunta, né? Eu preciso mesmo disso? Um dia desse a gente estava conversando, né, Sônia? Eu não sei o que que eu virei, acho que a gente estava conversando e era tarde da noite e eu com fome. Aí eu falei assim, eu não sei o que que é pior. Ah, olha aí, uma pergunta, Pri. Eu não sei o que que é pior. 11 da noite, eu morrendo de fome, eu vou dormir com fome ou eu vou comer e vou dormir de Melhor barriga você cheia? comer. Não dorme com fome. Aí eu fiquei assim, nossa, e aí, né? Então, é nessa hora, antes de ir lá assaltar a geladeira, pergunta: será mesmo que o que eu tenho é fome? Será mesmo que agora é a melhor hora de comer? Será que um chá não resolve? Será que um copo de água não Um alimento mais resolve? leve, né? Que você Né? não precisa fazer uma refeição completa. Ou até assim, deixa eu dar um tempinho para ver se isso aí persiste, porque às vezes eu deito e durmo e pronto. Né? Porque eu confesso que nessa hora de comer à noite, eu fico pensando assim, gente, se eu comer alguma coisa agora, o meu corpo não vai parar. Nem o corpo não para nunca. Mas esses órgãos vitais, rim, fígado, é, né, tem pâncreas, isso fica a todo vapor, até com a gente dormindo. A gente não dá um descanso, minha gente. A gente não dá um Não. descanso. Então, às vezes eu tô com fome, mas eu olho lá e falo assim, eu não vou fazer isso com o meu rim, não. Vou fazer ele trabalhar, não. Com as Nem suas com o meu enzimas. estômago. Deixa Eu as vou enzimas irem deitar. dormir. Deixa, não, deixa elas quietas ali fazendo outra coisa, não. Não é, Amanhã. Priscila? Não é, enfim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que esse episódio de estresse é um convite para que a gente perceba que somos responsáveis, que precisamos nos implicar nisso tudo que a gente está vivendo, Olhar para precisamos si. nomear corretamente ou minimamente com um pouco de questionamento. Será que é isso mesmo? Será que não pode ser aquilo ou aquilo outro? E não procura, né? Não procura solução, não procura resposta. Para ali, para um pouquinho. Às vezes a pergunta ensina tanto, né, Gil? Pronto. É isso, é isso. Às vezes a pergunta que precisa acontecer. Só. É a pergunta. A pergunta já é. Ai, eu adorei a frase. Já me manda depois escrita. Eu Às vezes mando. é bom a gente ler, Eu né? tenho Ler, algumas, menina. Fala de novo, para a ler. gente terminar o episódio de hoje, Juliana. Leia novamente Então, é uma frase da Pema essa Chodron, frase. que é assim: interromper nossa expectativa de soluções é um presente que podemos dar a nós mesmos. Olha, show. É, eu tenho várias, gente. Tenho várias, adoro. Eu vou lendo, eu vou deixando essas frases por aqui para eu de fato reencontrá-las. E é isso. Então é Então isso aí, pronto? Então gente. bora relaxar todo mundo? Vamos Sem relaxar. expectativas. Então, olha, você que está aí, Vamos fazer a nossa pausa, né, você que está Juliana? aí, faz o seguinte: curte, segue o Ativo. canal, ativa o sininho,
compartilha. Depois que você fizer isso tudo, você para um pouquinho. Faça Tô uma pausa. brincando. Tô brincando, mas faça tudo isso aqui. Mande comentários, mande perguntas. Fiquei te ouvindo também, Pri, já vou deixar aqui, porque quem disse? Eu acho que eu virei inimiga do fim com a Priscila. Você estava falando de deficiências, então eu só vou deixar aqui hashtag fica a dica. A gente pode falar em algum momento sobre suplementações. Tem que suplementar, é bom, é importante, não é balela, tomar colágeno é eficiente, tomar vitamina C é eficiente ou não, porque também tem aí as contradições, né? Então, Sim, fica aí, hashtag fica a dica, o convite, enfim. Obrigada mais uma vez. obrigada a Obrigada, você. Priscila. Obrigada para vocês que estão aí nos vendo também. Uhum. E até o próximo episódio. Até o próximo, beijo.